Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10. Nós vamos ler do primeiro versículo até o 6º. Nós usamos a tradução Nova Almeida atualizada. Já faz algum tempo aqui na igreja. E é uma releitura, uma atualização da versão atualizada. Ela já contempla as novas regras da língua portuguesa e ela não deixa de ser formal, mas também tem uma equivalência dinâmica. Eu estou tão acostumado com essa tradução, gosto tanto dela, que esses dias peguei uma Bíblia diferente em casa para ler, estranhei bastante. Vamos lá? Vocês encontraram? Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas, de modo nenhum, vou repetir, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém. Pai, Senhor, nós precisamos tanto de Ti. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós precisamos desesperadamente de graça sobre graça. No mundo de tantas vozes, ó Deus, com tanto barulho, barulhos estridentes, vozes altas, confusas, faça-nos ouvir a Tua voz nesta manhã. A Sua voz é suficiente para a alma aflita, para o ansioso. A Sua voz é suficiente para o angustiado. A Sua voz é suficiente para o desesperado. A Tua voz é suficiente, Senhor, para o enfermo. A Tua voz é suficiente também para despertar o sonolento, o indiferente, aquele que não se importa mais com as coisas que são mais importantes da vida. Jesus, nós somos ovelhas do Teu rebanho. Fale conosco. Em nome de Jesus nós oramos, meu Pai. Amém. Em verdade, mais uma vez, e vocês vão ter que aguentar isto por mais alguns domingos. Esse texto tão bonito do Evangelho de João, tão familiar, que já trouxe tanto conforto para as pessoas, está intimamente ligado ao Salmo 23. Se estivéssemos num estudo bíblico, nós iríamos explorar bastante isto aqui, mas também com outros textos do Antigo Testamento, como o Salmo 80,
como Ezequiel 34, que é uma denúncia de Deus contra os falsos pastores em Israel. Também Jeremias 23, Gênesis 49, que é a profecia, a primeira profecia bíblica de Deus como pastor de Israel. E assim é a Bíblia. Um versículo do Novo Testamento nunca está sozinho, mas as suas raízes mais profundas estão no Antigo Testamento. E essa expressão, aqui em verdade, no capítulo 10, ela não dá início a mais um discurso de forma isolada do Senhor Jesus Cristo, mas faz parte do capítulo anterior, do capítulo 9. E no capítulo 9, o que que acontece ali, queridos? É a cura do cego de nascença. Jesus curou um cego de nascença que tinha mais de 40 anos. Isto é um feito extraordinário. Jesus mostra a sua credencial messiânica. Ele cura um cego de nascença. E o que ocorre depois? Os fariseus, que eram os líderes espirituais de Israel, eles ficam furiosos com Jesus. Eles não se alegram com a cura, eles não festejam a cura, eles não enxergam na cura do cego de nascença um sinal de que Jesus, de fato e de verdade, é o Messias prometido para Israel. O texto mostra, em todo o capítulo 9, uma série de controvérsias entre os fariseus e o cego. Quem curou você? Ele diz, eu não sei, eu sou cego. Aí chama os pais dele. Quem foi que curou ele? Os pais disseram, eu não sei, nós não sabemos também. Pergunte para ele. Ele já tem 40 anos, ele vai responder. Mas a verdade é que os fariseus já tinham combinado entre si que aquela pessoa que confessasse que Jesus era o Cristo, eles iriam expulsar da sinagoga. Agora você precisa saber disto. Ser expulso da sinagoga não significa ser expulso de uma igreja evangélica no Brasil, em que você sai de uma aqui e vai para outra em outra esquina. Você jamais poderia participar da vida comunitária do povo de Deus. Você jamais poderia ouvir as Escrituras. Você jamais poderia participar do culto a Deus. Ser expulso da sinagoga era ser tratado como um proscrito. E o que acontece? Eles pressionam tanto o cego que ele fica pressionado e ele faz uma declaração bombástica. Ele diz: eu não sei quem me curou, mas uma coisa eu sei. Eu era cego, mas agora eu vejo. Esta é uma das confissões mais lindas das Escrituras. Isso demonstra muito bem quem nós éramos. Éramos cegos às realidades espirituais. Entretanto, Jesus Cristo veio, abriu os nossos olhos e agora nós podemos enxergá-lo e enxergar tudo à sua volta da maneira em que Deus desejou que nós enxergássemos. Jesus se encontra com este homem cego e se revela para ele. E a Bíblia diz que ele o adora. Capítulo 9, Jesus se encontra com ele, na verdade, no capítulo 35. No capítulo 9 do Evangelho de João, versículo 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, talvez usado de violência física contra ele. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, Jesus realizou milagres em resposta à fé da pessoa. E é preciso ter fé. Não é isso que ele escuta sempre? E é verdade. Alguns outros milagres que Jesus realizou não dependia da fé da pessoa. Este cego nem sabia quem era Jesus. Não sabia nada sobre Jesus. Mas o que motivou, então, a cura dele? A cura dele foi motivada por causa do propósito de Deus em realizar a cura neste homem. Porque vocês lembram?
Os discípulos chegaram para Jesus e disseram o seguinte: "Quem é que pecou para esse homem nascer cego?" E aliás, é esta a resposta, esta, na verdade, a pergunta religiosa. Quando alguma coisa vai mal na vida, nós sempre perguntamos: "O que eu fiz de errado para receber uma sorte dessa?" Você vai sair de casa atrasado para o trabalho, o pneu do carro fura, e você fala: "Senhor, eu não orei ontem à noite, né?" Porque a mente humana trabalha com essa lógica, causa e efeito. Se eu fizer, Deus vai responder assim. Se eu não fizer, ele não vai responder assim e a resposta será outra. Logo, em Israel, como não é diferente de nós aqui, nós não somos diferentes deles. Quando alguém nascia doente, quando alguém nascia pobre ou ficava pobre, era porque tinha feito alguma coisa errada. Aí Jesus constrói a teologia, porque nós precisamos ter a nossa teologia construída por Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa semana, lendo esse texto, eu falei: "Senhor, o que esse país mais precisa é de pastores." Você pode acreditar que esse país precisa de político, sei lá, mas eu, como venho da tradição calvinista, reformada, Calvino diz que quando Deus quer abençoar um país, ele dá pastores para esse país. Pastores, de acordo com Jeremias 3. Jeremias diz: "Eu vou dar para vocês pastores que apacentem com sabedoria e inteligência e integridade." Porque nós precisamos ter teologia renovada, teologia bíblica, porque sempre quando as coisas acontecem de errado com as nossas vidas, o que eu fiz de errado? Deus está me punindo, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus me abandonou. Então Jesus corrige, nem ele pecou, nem os seus pais, mas ele nasceu cego, para que a glória de Deus, as obras de Deus, se realizassem na sua vida. Rapidamente, isso não é o foco hoje de manhã, não sei por que eu estou falando isto. Você precisa ter isto muito bem claro no seu coração. De que algumas coisas que acompanham você desde o seu nascimento, da sua infância, não é um karma, não é um acidente cósmico que pegou você desprevenido. Deus, propositalmente, soberanamente, permitiu isto para que as obras dele se realizem na sua vida. Agora, o quanto é difícil entender isso e entender não, porque você não vai entender, eu também não. Como é difícil aceitar isto. Eu fiquei cego 40 anos, porque Deus tinha um propósito nisto. É. Você não canta na igreja: "Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas"? Porque dele, por ele, para ele. Eu não vou cantar mais não, para não desagradar vocês. Então, a sua vida é dele, veio por meio dele e é para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Então Jesus, diante daquele cenário com os fariseus, diz: em verdade, eu digo a vocês." E aí a gente precisa levantar os ouvidos. Toda vez que ele falar em verdade, quem não entra pela porta
Ele está dizendo para os fariseus que afirmavam que eram os líderes espirituais de Israel. Eles afirmavam que eram os verdadeiros pastores de Israel. E Jesus, que não estudou na escola deles, Jesus que não fez os cursos pela internet deles, Jesus que não foi comissionado por eles. Então Jesus não era legítimo para eles. Entretanto, Jesus Cristo está dizendo aqui: em verdade, eu lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, o curral é Israel. As ovelhas são todos nós. Nós somos comparados com ovelha por Jesus. Isso não deveria deixar você lisonjeado. Porque a gente pensa que as ovelhas são aquelas coisinhas bonitinhas, fofinhas, né? Com a pele de algodão. Mas a Bíblia descreve uma ovelha como um animal terrível. A Bíblia diz que a insensatez pertence às ovelhas. Um exemplo, elas não enxergam bem. Aqui é o exemplo disso. Elas não têm nenhum senso de defesa própria. Se uma ovelha cai de costa, ela não consegue levantar sozinha. Elas não têm nenhum sentido de nenhum sistema de defesa pessoal contra um predador. E elas são meio insensatas. Se uma ovelha vê um precipício e ela decide pular desse precipício, as outras, ao observarem aquela que pulou, vão atrás e pulam também. Então nós somos a ovelha, o curral é a nação de Israel, é a igreja, é o povo de Deus. Agora, os ladrões, salteadores, estranhos e mercenários são os falsos pastores. E é este o cenário aqui que Jesus pinta. E ele descreve, queridos, algo nesse texto que nós lemos, que para nós, que vivemos no mundo urbano, para mim principalmente, que nasci numa selva de pedra, completamente alheio, eu não conheço bem. Mas o que a gente pode saber é que um curral era uma construção muito rústica de pedras, a céu aberto, aonde a comunidade guardavam as suas ovelhas à noite. Então, aqui tem uma comunidade de 10 pessoas e nós temos as nossas ovelhas. E o que nós fazemos? Nós pegamos as nossas ovelhas e pastoreamos elas durante o dia. Aí chega a noite, o que nós vamos fazer com as nossas ovelhas? Levamos até o curral e pagamos um porteiro para guardar as nossas ovelhas. E este curral era burado e os muros eram altos para proteger dos diversos predadores e animais selvagens que havia em Israel naquela época. E o porteiro ficava na porta. Ele era o segurança do curral. Pela manhã, o pastor Pedrinho ia buscar as suas ovelhas. Mas as ovelhas da comunidade estavam todas juntas. E como que o Pedrinho iria descobrir quais eram as suas ovelhas? Ele chamava as ovelhas pelo nome. Queridos, lendo isso esses dias me dão vontade de chorar. Vem aqui, Pituquinha. A Pituquinha vinha. Zezinha, venha você. Tominha, venha você. E ele assobiava. As ovelhas estavam familiarizadas com a voz dele, até que saíssem todas do curral e ficassem próximas a ele. Ele contava essas ovelhas e seguia o seu caminho em busca de mais um dia exaustivo de pastoreio dessas ovelhas, aonde ele ia procurar pastos verdejantes para elas e, sobretudo, águas tranquilas para que elas pudessem beber. À noite, voltava tudo novamente. Jesus conta esta parábola para os fariseus, mas eles não entendem. Eles não compreendem. E Jesus vai dizer por que eles não entenderam. Vocês estão com a Bíblia aberta no capítulo 10, versículo de número 26.
Olha o que ele diz: mas vocês não creem. Não é que eles não entendiam, porque eles sabiam muito bem o que era um curral, o que era uma porta, o que era um pastor, o que era uma ovelha. O problema não é cognitivo, o problema é de fé. Ah, pastor, eu não posso entender o cristianismo. Você fala coisas muito difíceis, não é que você não entende, você não crê. Agora, por que eles não creem? Porque não são das minhas ovelhas. Eu falo, eu falo, eu falo, e vocês nem não têm familiaridade com a minha voz. Vocês são ovelhas de outro pastor. É isto. Diante disto, queridos, eu quero ser bem rápido hoje. Eu tenho 3 coisas para falar para vocês. Semana que vem nós vamos continuar esse texto, porque Jesus vai falar que ele é a porta, e aí ele vai explicar o que é a porta, e depois ele vai falar que ele é o pastor, e ele vai explicar por que ele é o pastor. Na verdade, não é o pastor, ele é o bom pastor. Tem alguns domingos ainda nisso aqui. Vocês vão ir comigo? Vamos deixar eu sozinho aqui? Vamos lá. A primeira lição, queridos, para nós, é que Jesus é esta porta. Jesus é o único acesso ao pátio onde o rebanho de Deus está reunido. Eu sou a porta. Aqui Jesus destrói todo o argumento de que existem 2 portas, 3 portas, 4 portas. Aqui há uma ligação da afirmação de Jesus em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há múltiplas portas. Não há múltiplos caminhos. Não há múltiplas verdades. Não há múltiplas vidas e maneiras de se viver. Há apenas uma porta. Há apenas um pastor. E apenas um rebanho. Há apenas um caminho. Uma verdade e uma vida. A afirmação de que todos os caminhos levam a Deus é mentirosa. A parte de Jesus Cristo, todos aqueles que se levantam e afirmam que são salvadores. A parte de Jesus Cristo, todos aqueles que se levantam e afirmam ter a verdade. A parte de Jesus Cristo, todos aqueles que se levantam e afirmam de ter o segredo para a vida. Jesus Cristo estão dizendo que eles são ladrões e salteadores. E um ladrão, Jesus Cristo disse, ele veio para roubar, matar e destruir. Essa palavra roubar é, na língua grega, é kleptos. É de onde vem a palavra que nós conhecemos, kleptomaníaco. Quer dizer, rouba com prazer. E Jesus está dizendo isso de líderes religiosos. E aqui, queridos, está um paradigma de como que nós vamos, neste universo tão plural que nós vivemos, como é que nós vamos identificar uma liderança religiosa de Jesus? Primeira coisa, entrou pela porta. O alvo dessa liderança é Jesus Cristo.
Ele prega Jesus Cristo. Ele se importa com aquilo que Jesus Cristo se importa. Ele ama Jesus Cristo. Ele está mais interessado em fazer o nome de Jesus elevado do que o seu e diminuir cada vez mais o seu próprio nome, porque este é o paradigma. Importa que ele cresça e que eu diminua. E como que ele lida com as coisas de Jesus Cristo? Como que ele lida com aquelas pessoas a quem Jesus Cristo deu a sua vida? Eles exploram essas pessoas? Ou eles amam e estão dispostos a dar as suas vidas por essas pessoas? Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém não entrar por ela, é ladrão e salteador. Se alguém for uma boa pessoa, não adulterar, não roubar, não mentir. Uau! Mas se ele não entrar pela porta, talvez ela contribuiu para o país. Nunca deu trabalho para a polícia. Foi um bom vizinho. Mas se ela não entrar pela porta, é ladrão e salteador. A segunda coisa que o texto vai dizer para nós: Jesus conhece pessoalmente as suas ovelhas. O versículo de número 3. Ora, o porteiro ar, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. É um conhecimento pessoal, íntimo. Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome e não para o número. Aliás, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na igreja, é ordem do apóstolo João. Nós temos que chamar as pessoas pelo nome. Posso falar um negocinho aqui? Vocês não vão ficar escandalizados, não? Esse é o paradigma de um tamanho de uma igreja ideal. Nós estamos hoje vivendo a época das megas igrejas. A igreja o tamanho ideal é aquela que os líderes da igreja, os presbíteros, o pastor principalmente, é capaz de saber o nome de todo mundo. Mas isso é para outro dia. Hoje eu falo sobre isso. Jesus Cristo conhece cada um dos seus pelo nome. O André, no começo do Evangelho de João, quando ele encontra Jesus, ele vai dizer para o seu irmão: quem era o irmão de André? Vocês lembram? Hã? Pedro. Como que era o nome de Pedro? Do Pedro? Simão. O André chega para o Simão e diz: nós achamos o Messias. Eureka. Encontramos. Essa palavra eureka é de encontrar um tesouro. Encontramos o Messias. Aí leva o seu irmão até Jesus. Porque evangelizar isso é dizer para as pessoas que você encontrou o bem mais precioso da sua vida. É isso, não tem um segredo. Aí o Jesus olha para o Pedro e diz: Simão, você se chama Simão, mas a partir de hoje o seu nome será Cefas, Pedro. Porque Jesus conhece os seus pelo nome. Já no fim do seu ministério, Jesus estava passando pela cidade de Jericó e um homem publicano, rico, famoso na cidade, queria ver Jesus, mas era um homem de baixa estatura.
Então o que ele fez? Ele subiu em uma árvore e Jesus estava passando pelas ruas de Jericó. Ele para, olha para cima e diz: Zateu, desce depressa. Hoje eu vou dormir na sua casa. E quando Jesus entra na casa do Zaqueu, ele diz: Ei, Zaqueu, hoje salvação entrou nesta casa. Porque Jesus conhece os seus pelo nome. Jesus te conhece profundamente. Jesus sabe da sua história. Jesus sabe de onde você veio. Jesus sabe das suas origens familiares. Jesus sabe o que aconteceu contigo na sua infância. Jesus sabe o que aconteceu na sua adolescência, na sua juventude. Jesus te conhece. As ovelhas de Jesus são conhecidas intimamente por Ele. Por quê? Porque antes de você nascer, antes de você existir, Jesus já olhava para você, Jesus já te amava, Ele te escolheu e agora Ele te chama para fazer parte do curral dele. As ovelhas de Jesus não sofrem por ausência de pertencimento. Elas são conhecidas pessoalmente e intimamente pelo seu pastor. E o conhecimento que Jesus tem por nós é comparado ao conhecimento que ele tem do próprio Pai dele. Olha o que ele diz no versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Terceiro lugar, Jesus guia as suas ovelhas. O texto diz, ele chama as ovelhas pelo nome, as leva para fora do curral e as guia. E o versículo 4 diz que ele vai na frente delas. E elas vão seguindo. O método de pastoreio de ovelhas do mundo ocidental é diferente do mundo oriental. Aqui, os pastores levam cachorros. Eles vão geralmente atrás das ovelhas. Lá no Oriente, é o inverso. Eles vão andando e as ovelhas vão atrás. Agora, queridos, Jesus guia, chama o seu rebanho pela palavra. A voz dele. Pela palavra, ele chama o seu rebanho. As ovelhas escutam a voz. Quer dizer, há uma comunicação áudio, em áudio entre o pastor e as ovelhas. O pastor fala conosco pela sua palavra. E apenas a sua voz é necessária para nos guiar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Às vezes as pessoas falam comigo, pastor, eu queria ouvir a voz de Deus. Eu pergunto para elas, onde está a sua Bíblia? Onde está a sua Bíblia? Porque à medida que você absorve essas palavras dentro de você, elas vão reverberando e os seus ouvidos são treinados a ouvir a voz dele, a voz do bom pastor. Agora,
À medida em que você escuta a voz de Jesus pela palavra, você é capaz de discernir o que é a voz de Jesus e qual é a voz dos estranhos, dos mercenários, dos assaltantes e dos ladrões. As verdadeiras ovelhas de Jesus não seguem estranhos. Versículo 5: mas de lado nenhum seguirão estranhos. De lado nenhum. Pelo contrário, fugirão dele. Porque não conhecem a voz de estranhos. Os ladrões e os salteadores procuravam roubar as ovelhas. Eles faziam como? Eles pulavam um muro. Eles não passavam pela porta. E eles tentavam às vezes seduzir as ovelhas com voz. Mas elas não davam ouvido. Às vezes nós me pergunto por que as pessoas são tão seduzidas a falsas doutrinas. Elas não treinaram os ouvidos para ouvir a voz do pastor. São presas fáceis. Escutam a voz de estranhos. E lembre-se, o ladrão, o salteador, o estranho, o mercenário, de acordo com Jesus, ele rouba, ele mata, ele destrói. Nada é mais danoso na vida do que estar exposto ao falso líder eclesiástico. Agora, se ele nos guia, e ele é o pastor, e aí você vai lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. E olha que se ele guia, ele está conosco, ele vai na frente. Nenhuma provação que você enfrenta hoje, ou que você enfrentou no passado, ou que você enfrentará no futuro, nenhum sofrimento, nenhuma lágrima é estranha a Jesus. Porque você vai pelo caminho em que Jesus mesmo já foi. Aliás, ele abre o caminho. Então, todo tipo de sofrimento que o povo de Deus enfrenta e enfrentará no futuro, Jesus Cristo um dia já enfrentou, porque ele é o guarda e o pastor de Israel, e ele está sempre à frente do seu povo. Ele não diz que você deve ir à guerra e ele fica no palácio dormindo. Não, ele está à frente do seu povo. Ele está guiando o seu povo. Portanto, você não precisa ter medo. Porque Jesus andou pelo vale da sombra da morte, mas, entretanto, no domingo de manhã, ele ressuscitou dentre os mortos e hoje está sentado à direita de Deus. Para terminar, queridos, Jesus Cristo é solução plena para as pessoas que se sentem infelizes
e insatisfeitas com as suas vidas. João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. Talvez você tenha medo de seguir Jesus radicalmente como ele pede, porque você teme que ele vai tirar as coisas de você. Mas Jesus Cristo veio para dar. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu não vim para tirar a vida de vocês. Eu vim para dar vida. A verdadeira vida. Vida em abundância. Vida em abundância significa vida alimentada. Vida plena. Vida sustentada por vida. Vida em abundância significa que o pastor das ovelhas garante que nada que seja essencial para a sua vida vai lhe faltar. Vida abundante. Agora, quando a gente se afasta do pastor, se afasta do rebanho, se afasta da pastagem verdejante, das águas claras, límpidas, nós estamos procurando vida abundante em outro lugar. Mas o que acontece conosco? Culpa. Tristeza, vergonha, insatisfação, ansiedade, fome, fome. Você faz muitas coisas. E ao fazê-lo tira milhões de fetos. Mas nenhuma delas preenche você. Te marca, te deixa satisfeito, te deixa em paz. Aonde? Qual é o pasto em que você tem procurado a vida abundante para a sua vida? Está aqui o Senhor Jesus Cristo afirmando: eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Amém? Toda vez que você se sentir profundamente insatisfeita, não assine um canal de streaming novo. Dias. E o filho ligou lá da Netflix e passou aqui no dedo e passou. E falou assim: tem nada pra ver, papai. Eu falei pra ele assim: no meu tempo tinha uma TV. Não tinha que subir no telhado, mexer na antena. Eles não se assistia lá. Hã? É aquilo. Escute, não é a falta que te deixa insatisfeito. É a ausência de Jesus. Quando você se sentir insatisfeito e for tentado a ir pro shopping, vá pro shopping, não tem problema nenhum pro shopping. Mas não vá pro shopping achando que o shopping vai satisfazer você.
deixar você com o cartão de crédito estourando no final do mês. Em nome de Jesus, entra no teu quarto, dobre o teu joelho e diga: Bom pastor, eu sou tua ovelha. O Senhor disse que veio dar vida abundante. Eu estou reivindicando essa promessa. Me dá esta vida. Me dá esta vida. O pastor é incapaz de deixar uma ovelha desamparada. Não procurem outros pastos. Bata em Jesus. Ele vai te dar vida abundante. Amém? O bom pastor de Israel, o guarda de Sião. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças nesta manhã. Nós aproximamos de ti, Senhor, com humildade, reconhecendo que muitas vezes nós buscamos vida plena em outros pastos secos, sem vida. Ó guarda de Israel, ó pastor de Sião, alimenta-nos nesta manhã. Mostra-nos o teu grande amor. Satisfaça a nossa alma, o nosso espírito. Nós queremos essa vida abundante que o Senhor tem para dar. Nós queremos oferecer a esta cidade faminta e desesperada vida abundante que o Senhor tem para dar. Nós precisamos muito de ti. Nós oramos em nome de Jesus.